A edição de novembro do Magazine TT arranca com uma resenha do que de essencial se passou na Baja 500 Porto Alegre e junta-lhe algumas histórias bem interessantes que tivemos a oportunidade de acompanhar nesta mítica competição. Depois, damos um salto até ao deserto do Atacama, onde Carlos Sousa venceu na estreia pela equipa da Mitsubishi Brasil. Vamos até à Rebordosa, onde se disputou a derradeira jornada do Campeonato Nacional Trial. E terminamos apresentando a grande festa do TT, que irá ter lugar em Fronteira no final do mês. Pontuável para a Taça do Mundo de todo o terreno e para os campeonatos de Portugal Auto e Moto, a Baja 500 Porto Alegre levou até à capital do Alto Alentejo um notável número de participantes para esta derradeira jornada da temporada de 2014, que teve como palco as míticas pistas alentejanas, que pelo 28º ano consecutivo recebem um dos maiores eventos desportivos realizados em Portugal. Com mais uma excelente organização do ACP Motorsport, a Baja 500 Porto Alegre contou com 80 equipas nos autos, 104 de moto, 70 nos quad e 36 nos buggy. Presentes grandes nomes do TT mundial e português, aos quais se juntaram os presidentes das Federações de Automobilismo e Motociclismo de Portugal e ainda o secretário de Estado do Desporto e Juventude. As verificações tiveram lugar nas instalações do Núcleo Empresarial de Porto Alegre, antecedendo uma jornada que se estendeu ao longo de 2 dias de uma competição muito intensa. A prova alentejana tinha como foco principal a disputa pelos vários títulos mundiais na competição auto e ainda os títulos absolutos de Portugal nos automóveis, motos e quads. Para o título mundial, o confronto colocava frente a frente o russo Vladimir Vassiliev, aos comandos de um Mini, contra o piloto do Qatar, Nasser Al-Attiyah, que pilotava um Ford. Entre os portugueses, Ricardo Porém, que se estreava num Mini, tentava destornar o ex-campeão Miguel Barbosa, que pilotava um Mitsubishi. Nas motos, a luta pelo título opunha Mário Patrão a António Maio, 2 pilotos que repartiam entre si as vitórias na Baja de Porto Alegre dos últimos 10 anos, enquanto nos quad o confronto era entre 2 campeões, Beto Borrego e Ricardo Carvalho. Apenas na disciplina UTV Buggy, que em Porto Alegre bateu o recorde de equipas inscritas, o título já estava atribuído a Jorge Monteiro e eram muitos os candidatos à vitória. O tradicional prólogo, com 5.520 metros de extensão, disputado nos arredores da cidade de Porto Alegre, começou com os concorrentes da promoção Baja, onde se encontravam os mais variados tipos de motos que não competem no campeonato. Bernardo Frazão, piloto angolano, optou por elevar a fasquia do seu desafio, participando aos comandos desta Scooter Yamaha. A competição das 2 rodas teve como vencedor o jovem piloto de enduro e motocross Henrique Nogueira aos comandos de uma Honda. Vindo de uma lesão na anterior prova do campeonato disputada em Góis, o líder do campeonato Mário Patrão, aos comandos de uma Suzuki, gastou apenas mais 25 centésimas de segundo e posicionava-se de forma excelente para uma corrida que se previa muito marcada pelo pó. De regresso às competições, depois de uma temporada que apenas acompanhou do lado de fora, o jovem Ruben Alexandre repetiu a façanha conseguida em 2013, onde foi o mais rápido no prólogo. Apesar de tudo ter feito para vencer e poder sair na frente para a corrida, o piloto da Yamaha, Ricardo Carvalho, teve de se contentar com a segunda posição, a 3 segundos e 83 centésimas do vencedor deste prólogo. Com 36 UTV e Buggy presentes nesta Baja 500 Porto Alegre e sem títulos para decidir, esperava-se uma luta muito intensa pelas primeiras posições, e do prólogo saiu a indicação de que os irmãos Vinharás seriam os pilotos a bater pela restante concorrência. Theo e Roberto terminaram separados por escassos 21 centésimas de segundo e com uma folgada margem de 7 segundos para o terceiro classificado. Da parte da tarde teve lugar o prólogo da competição auto, que teve como melhor marca a que foi alcançada por Nasser Al-Attiyah aos comandos deste Ford HRX. A segunda melhor marca, a escassos 8 décimas de segundo, pertenceu ao campeão português Miguel Barbosa, que pilotou este Mitsubishi Racing Lancer. Para a segunda etapa da prova alentejana, os concorrentes do Campeonato Nacional tinham de enfrentar um único troço cronometrado
com 387 km de extensão. Na competição de duas rodas, Mário Patrão superou as dificuldades de estar lesionado, conseguiu controlar sempre a corrida e, mesmo não tendo sido mais rápido no setor seletivo, terminou esta Baja 500 Porto Alegre com uma larga vantagem, conquistando o seu 6º triunfo, um novo recorde, e somando o 7º título consecutivo de campeão nacional. Partindo da última posição, de nada serviu a António Maio ter sido o mais rápido nos 387 km, já que apenas na fase final da corrida, numa altura em que as ultrapassagens se tornaram mais esporádicas, conseguiu recuperar algum tempo em relação a Mário Patrão, mas muito longe de se aproximar dos 5 minutos perdidos no prólogo. A competição destinada ao squad teve, tal como no ano passado, um vencedor que não estava no lote de favoritos, pese o facto de Luís Enjeitado já ter sido campeão e esta ter sido a sua 12ª participação. O certo é que o piloto de Évora fez uma corrida irrepreensível e ganhou com todo o mérito. Segunda posição para o outro alentejano. Ausente na maioria das provas da temporada, o piloto de Ponte de Sor, Rui Cascalho, regressou em grande às competições de quad. Na competição destinada aos Buggy e UTV, e depois da vitória no prólogo por parte de Theo Vinharás, coube à dupla João Lopes-Bruno Santos comandar a corrida e levar o seu Polaris Bill até ao triunfo. A vitória que, para o piloto de Torres Vedras, se vem juntar à idêntica conquista de há 10 anos atrás, quando fazia a sua segunda temporada de quad. Na segunda posição, a 7 minutos e 50 segundos do piloto da JL Racing, terminou Theo Vinharás, um resultado que vem compensar uma temporada bastante irregular, mas sempre pautada por um andamento muito forte. A competição auto, embora disputada no mesmo percurso que a das motos, quads e buggies, tinha todavia um figurino diferente e estava repartida em 2 troços cronometrados, um de 200 e outro de 248 km. Foram muitas as mudanças de comandante, mas no final a vitória pertenceu ao Mini All for Racing, pilotado por Ricardo Porém, que desta forma pôde festejar o seu primeiro título de campeão de Portugal. Na segunda posição, a 1 minuto e 33 segundos do vencedor, terminou Nasser Al-Attiyah aos comandos deste Ford HRX. Um resultado excelente, mas que não lhe permitiu a conquista do título mundial. Na terceira posição, terminou o piloto brasileiro Reinaldo Varela, aos comandos desta Toyota Hilux preparada pela Overdrive. Gastou mais 2 minutos e 40 segundos que Ricardo Porém. Depois de 3 títulos consecutivos, Miguel Barbosa não conseguiu, desta vez, sagrar-se campeão. Terminou a corrida na 4ª posição e o Campeonato de Portugal com os mesmos pontos que Ricardo Porém, mas a fórmula de desempate foi favorável ao piloto do Mini. No 5º lugar, outro Mini e outro piloto português, recordista de vitórias em Porto Alegre, Filipe Campos estava parado há 3 anos, mas aproveitou bem esta nova oportunidade e chegou a estar na liderança da prova na fase inicial da corrida. Depois do susto que apanhou no prólogo, o piloto russo Vladimir Vassiliev recuperou de forma a assegurar o título mundial. Foi o segundo mais rápido, no primeiro dos 2 setores, e depois geriu o seu andamento para evitar contratempos. Feito que está o resumo desportivo da Baja 500 Porto Alegre, vamos agora ao outro lado da corrida. Entre algumas das muitas novidades em que a prova de Porto Alegre é sempre fértil, de destacar a presença de Isidre Esteve, o espanhol que já anteriormente participara na prova, numa altura em que era piloto oficial da KTM e um dos grandes nomes da modalidade, viu um acidente alterar profundamente a sua carreira desportiva e agora, apesar de paraplégico, continua a competir e regressou à Baja de Porto Alegre aos comandos de um Polaris. A par de Isidre Esteve, a Baja 500 Porto Alegre contou também com a presença de Miguel Vilar, que regressou à mítica prova alentejana 17 anos depois de um acidente ter alterado por completo a sua vida. Uma conferência de imprensa antes da corrida serviu para ambos os pilotos explicarem a sua situação e os seus projetos. Eu, de hecho, el último año que estuve aquí fue
el año 2005 con la gente de KTM Austria, con las motos grandes del Dakar. Por aquel entonces había mucha agua, espero que este fin de semana no sea así. Y bien, contento de estar en esta carrera participando con un buggy Polaris, que es el que utilizamos en el Campeonato de España. Entonces, durante estos años que hemos vivido esta experiencia, hemos dicho, tenemos que hacer algo para mejorar la calidad de vida de las personas que están en esta situación, ¿no? Entonces, en 2011 creamos una fundación que lleva mi nombre, Fundación Isidre Esteve, con un objetivo muy claro, es de mejorar la calidad de vida de todas las personas que van en silla de ruedas y que padecen un tipo de lesión que les cambia la vida de un día para otro, ¿no? Entonces, tenemos dos proyectos en los cuales ahora estamos muy involucrados. Uno, estamos desarrollando un cojín de aire. Todas las personas que vamos en silla de ruedas, y sobre todo personas mayores, entre su cuerpo y la silla van unos cojines de aire, ¿no? Y estos cojines de aire normalmente los médicos dicen que no puedes estar más de 8 horas sentados en ellos. A partir de ahí la piel empieza a sufrir y pueden aparecer las úlceras por presión. Otro proyecto que tenemos con la Fundación se llama Centro Puente. Es un centro que lo que pretende es que a todas las personas que han padecido un accidente y viven una situación difícil, es ayudarles a través del deporte, de la actividad física, a que esta gente se sociabilice más, haga más vida social y que el deporte, como a nosotros nos ha enseñado, sea la herramienta que les permita rehacer su vida. De facto, foi há 17 anos, esta prova realizava-se em novembro, a Cabeia, numa altura em que o parque dos motoquads a concorrer eram para aí 10 ou 15, não me lembro. Ia para casa tranquilamente, numa autoestrada, e debaixo do carro da frente saiu uma pedra de 5 kg disparada que entrou pelo para-brisas e assustou-me na cabeça. E o que me aconteceu, infelizmente tem acontecido recentemente a alguns pilotos automóveis, o Michael Schumacher e este rapaz francês que bateu com a cabeça numa escavadora no Grande Prémio de Japão. Foi o que me aconteceu a mim também. Tive 2 meses em coma, estive ligado a ventiladores também uma série de tempo e quando acordei estava assim. E de um minuto para o outro recuperei ineditamente e sou um caso de estudo na Universidade da Califórnia em Los Angeles, porque é o que me dizem, a tua lesão, para a lesão que tiveste, é a mesma coisa que cortar uma perna a uma pessoa e ela conseguiu bater o recorde do mundo dos 100 metros. Há 3 anos atravessei os Estados Unidos de costa a costa de bicicleta sozinho, há 2 anos fui até ao Polo Norte e quando acordei do meu estado de coma, isto foi uma recuperação que não é propriamente uma recuperação de um jogador de futebol que daqui a 3 semanas está pronto a jogar outra vez. Isto foi há 17 anos e segundo a tal Universidade de Los Angeles eu continuo ainda a recuperar, mas tinha 2 objetivos quando deixei de ser um ET e comecei a ter uma vida orientada, que os meus objetivos eram um dia voltar a correr de carro, que já o fiz, e um dia mais tarde fazer um Porto Alegre, que foi a minha última corrida antes do acidente, e aqui estou eu a cumprir esse meu sonho. Nos dias seguintes, os 2 pilotos tiveram sortes diferentes. Miguel Vilar não logrou terminar, mas a sua determinação em participar foi uma importante vitória. Já Isidre Esteve, acompanhado de José Villalobos, terminou na 6ª posição. Uma corrida muito conseguida do piloto paraplégico espanhol, que não se cansou de elogiar no final a corrida que acabara de disputar. Nos divertimos muchísimo, ¿sabes? Pistas preciosas, muchísima gente en muchos lugares. Al principio un poco más de polvo porque la primera parte de la carrera era muy lenta, muy técnica y una segunda parte muy rápida, bonita, pero lo importante es que nos hemos divertido y acumulamos kilómetros para ser más competitivos. Por um desafio diferente passou o candidato à vitória e ao título, António Maio. Com a sua Yamaha a calar-se a cerca de 700 metros da linha de chegada do prólogo e não conseguindo descobrir as causas, teve de empurrar a moto à mão, perdendo mais de 5 minutos. Minutos dramáticos. Outro destaque vai para a forte comitiva de pilotos angolanos, 11 no total,
repartidos por todas as 4 competições. Rodrigo Moraes, que por razões médicas não pôde participar na prova, foi quem nos guiou na apresentação do Team Angola. Então vou começar. O Hélder Coelho, mais conhecido como Vuti, ele em Angola tem um currículo pequenino, já foi campeão de motocross, de enduro e de velocidade, já veio fazer algumas provas a Portugal, mas sempre em Alcatrão. Vai experimentar as terras lusitanas. O Bernardo Meira Frazão é meu irmão, cometeu a loucura de participar nesta bicicleta com motor que estão a ver. É a primeira vez a pilotar, o ano passado fez comigo como copiloto. O Miguel Cardoso tem experiência no campeonato angolano que o faz há 3 anos, o ano passado foi campeão nacional, é a sua estreia em Portugal. O Hamilton Gonçalves também já está há 3 anos a correr em Angola, conhece as terras de lá, é a primeira vez que cá vem fazer uma prova, o ano passado ficou em 3º no campeonato nacional. O Rui Cunha não está aqui, mas depois vocês vão conhecê-lo, é o dono desta moto. Já fez o campeonato nacional há alguns 8 anos, já o faz em Angola há 3. O Porto Alegre não é novidade para ele, já teve um 5º lugar em Porto Alegre 2 ou 3 vezes com Banshee. O João Lota, alentejano de Gema, há lá um sítio em Angola onde há alguns sobreiros e foi aí que ele escolheu viver. Ele já fez provas em Portugal, mas de 2 rodas. Há 3 anos que está nos ralis em Angola. O ano passado ficou em 2º lugar, que fez um brilhante campeonato, ficou a 1 ponto do primeiro. Este ano também está em 2º, tem tido imensos azares. É um piloto a ter em conta. Está com um carro, vamos ver como é que vai ser a fiabilidade, porque ele é lentejano, mas não é lento. O Marco Araújo, vocês conhecem, é uma pessoa que está há imensos anos em Angola. Lá não faz o campeonato porque o trabalho e a família não permitem, porque conhaque é conhaque e trabalho é trabalho. Vai fazendo umas provas em Portugal e agora vai participar também. O Rómulo Branco, vocês sabem, faz o CNTT, faz o CAR, que é o Campeonato Angolano de Rally Ride. É um piloto com alguma experiência, mais até boa condução do que experiência, porque ele anda nisto há muito poucos anos. Gosta muito disto e até investe parte da vida dele nisto. Está à procura de patrocinadores e é um piloto a ter em conta nesta prova, que as outras têm sido provas curtas, com muita curva, onde ele mete muito primeira e segunda. Como sabem, é um carro a gasolina, tem pouco binário, mas esta prova em linha poderá ter uma palavra a dizer. Vamos ver. E vamos, neste Magazine TT, voltar a uma temática que nos tem sido muito cara, a nossa rubrica Pais e Filhos. E começamos pela família Oliveira, que contava com o pai Carlos a competir no Vangeste, com a regressada filha Ana a seu lado, enquanto a já campeã Rita pilotava o seu Polaris. Estou de regresso ontem, foi uma viagem longa para cá chegar, mas obviamente com motivação de voltar a fazer uma corrida na companhia do meu pai, obviamente, e de nos divertirmos todos juntos. Primeiro de tudo fico um bocadinho ruída porque é uma coisa gira de se fazer e eu estou lá longe, não posso fazer. Mas obviamente com orgulho acompanho a evolução e a dedicação que a Rita tem neste novo hobby e desporto. É um momento giro. Nunca tinha acontecido estarmos os 3 de pulseira, sempre algum tinha que estar por fora. Desta vez vamos estar os 3 por dentro, esperemos que vá correr bem. Estou muito contente por Ana estar aqui. E não consigo falar das coisas sem me emocionar. Sem dúvida que estou entusiasmada para experimentar ao volante e agora é tentar chegar ao fim da melhor maneira possível e que cheguemos todos ao palanque. Sem dúvida que a distância e o facto de não ter uma neutralização é uma coisa nova, mas eu acho que sim, estamos preparados para isso. Vai ser bom. Também na família Ferreira eram 3 os participantes na prova. Se António começou bem, vencendo o prólogo na classe buggy, o sucesso foi inteirinho para a parte feminina, já que a mãe Dorothy, acompanhada da sua irmã Bernadette van der Schelden, alcançou um brilhante 8º lugar absoluto, enquanto a filha, Alexandra, completou com sucesso o seu primeiro Porto Alegre, naquela que era a sua 2ª participação como piloto. Muito duro, muito difícil. Claro que Porto Alegre não é uma corrida como os outros, mas diverti-me muito, é isso que conto. Muito cansativa. É só a minha 2ª corrida
E acho que era muito para mim, ainda com o novo carro também era muito difícil, sim. E no ano em que Tomás Vieira de Campos se estreou como piloto e abordou o seu primeiro Porto Alegre, o pai, Filipe Campos, recordista de vitórias na prova, teve a grata satisfação de poder regressar às competições, 3 anos depois, e logo aos comandos de um Mini. É a primeira vez. Eu não estava para fazer este raid, vinha a apoiar o Tomás, mas surgiu esta hipótese e aqui estou. Tenho pena não lhe poder dar assistência e o apoio, mas olha, vamos dar temos que acabar os dois e depois no fim festejamos. A motivação é grande, estou habituado a estar do lado de fora quando ele corre, vai ser também um bocado estranho, mas a Baja Porto Alegre e estar do lado de dentro também é uma boa sensação e espero estarmos os dois no fim para festejarmos. Esta Baja 500 Porto Alegre, ao contrário do que vem sendo habitual, foi disputada sob um sol quase tão radioso como as expressões de extrema felicidade dos pilotos que nesta derradeira jornada puderam festejar os títulos de campeão. E começamos pelos Auto, onde o jovem Ricardo Corém é o novo campeão nacional, quebrando um longo domínio de Miguel Barbosa. Sem dúvida, uma manhã muito complicada, aquela mini saída de pista condicionou ou ia condicionando o nosso resultado, mas também não deixei de acreditar e até ao fim dei tudo, cada quilómetro que passou dei o meu melhor, ataquei onde me sentia mais confortável e obviamente que o resultado é fantástico. Venci o Porto Alegre, fui campeão nacional, tenho uns sonhos acho eu cumpridos, agora daqui não sei o que é que posso sonhar mais. Ainda nos Auto, o título mundial foi para Vladimir Vassiliev, piloto da Mini, pese os esforços de Nasser Al-Attiyah, enquanto o também russo Andrei Rudskoy conquistou o título T2 depois de triunfar nesta categoria na Baja portuguesa. Também no Squad, Ricardo Carvalho quebrou a hegemonia de Beto Borrego. Começamos inicialmente como vamos ver, entrei com uma moto de stock, vamos experimentar, vamos ver o que é que vai dar, a partir daí vimos que tínhamos algumas hipóteses, foi continuar a lutar, eu a trabalhar, eles em desenvolvimento com a moto também e o que tornou possível o campeonato. Já nas motos, Mário Patrão festejou o 7º título consecutivo. Foi um título bastante duro, começámos bem, as 3 primeiras corridas, as últimas 3 vacilámos um pouco, tivemos alguns problemas, como vocês sabem, mas olha, estou contente, acho que o objetivo foi cumprido, que era para isso que estávamos aqui, era ganhar. Tivemos que ir mais uma vez a Porto Alegre decidir e estamos cá e acho que provámos que fizemos um bom campeonato, um bom Porto Alegre, não temos nada a demonstrar. Fizemos uma corrida limpa, sem problemas. Acho que estamos todos de parabéns. Eu, os patrocinadores, a minha equipa, portámos-nos todos impecável. Entre os veteranos, saúda-se o título alcançado por um regressado, Rodolfo Sampaio. Tenho um objetivo pessoal, fazer uma perninha nas corridas, ganhar o campeonato, não sei na geral, espero estar em 10º, da TT3 hoje devo ter ficado em 2º, 3º do campeonato, mas queria-vos agradecer por esta viagem, porque acompanharam-me desde o primeiro dia e pá, foi espetacular, a prova foi giríssima, dura, rápida e delirei, adorei. E vamos agora até à América do Sul, onde Carlos Sousa, acompanhado de Paulo Fiusa, conquistou a vitória no Atacama Rally, no Chile, uma prova pertencente ao Campeonato Sul-Americano de Cross Country. Foi a prova de estreia do piloto português aos comandos do Mitsubishi ASX Racing, da equipa Mitsubishi Brasil, com a qual a dupla portuguesa vai enfrentar o próximo Dakar. Para acabar o ano desportivo do trial 4x4 português em grande estilo, o Clube TT Paredes Rota dos Móveis apresentou uma pista muito dura para que os campeões fizessem por merecer o título. De reduzida extensão, o circuito junto ao complexo desportivo da Rebordosa levantou sérias dificuldades às equipas.
Com o impressionante registro de 5 vitórias em 6 provas, Flávio Gomes é o novo campeão nacional de trial 4x4. O Jeep Wrangler ainda deu alguns problemas a nível mecânico, nada que o impedisse de terminar em grande a edição de 2014. Era muita pressão sobre mim, depois o Jeep, comecei a prova já sem bloqueio atrás, tive que controlar o Jeep, no fim parti do lado direito e deu para acabar. Na segunda posição terminou Diogo Barros, acompanhado pelo irmão. O piloto partiu em terceiro, mas rápido subiu à segunda posição. Perto do fim da prova, ainda tentou subir à primeira posição, mas terminou com 10 voltas, menos uma que Flávio Gomes. Depois do terceiro lugar de Alenquer, Pedro Alves voltou a conquistar o bronze nesta última etapa. Andou algum tempo na roda do líder, mas 2 cabos de guincho rebentados fizeram-no cair para terceiro. Na categoria XL, Rui Querido era, desde o início da temporada, o favorito à vitória final. Venceu as 3 primeiras provas, mas nas etapas de Alenquer e Mação, o Toyota não quis colaborar e a vitória do piloto de Torres Vedras só foi mesmo confirmada com o ouro de Rebordosa. A pista também era com muitos obstáculos muito difíceis, portanto decidimos andar mais devagar. Luís Jorge fez o melhor tempo no prólogo e por isso partiu na frente. Logo no início da segunda volta, é obrigado a uma paragem nas boxes e perdeu a liderança. Ainda voltou à pista e deu muito espetáculo, mas quando teve problemas com o turbo do Proto XS5, decidiu parar, completando apenas 2 das 3 horas de resistência. Já Bruno Fernandes, que ficou a 5 voltas do líder, teve um dia cheio de problemas, quer nos obstáculos, quer a nível mecânico. A classe Super Proto até já tinha campeão encontrado, mas nem por isso faltou emoção e espetáculo. Com Paulo Candeias ausente, Alexandre Lemos viajou de Macedo de Cavaleiros para apresentar o seu reformulado Wrangler ao campeonato. Acompanhado por Bruno Cameirão, conquistou o ouro na Rebordosa. João Pinto voltou a trocar o lugar de navegador e sentou-se ao volante. O piloto sofreu com o aquecimento do Rock Crawl Nissan durante as 3 horas de resistência e a cada volta era obrigado a parar para pôr água no carro. A completar o pódio está Jorge Silva, em mais uma prova com muitos azares, entre os quais 3 furos e um problema na direção. O piloto só conseguiu completar 5 voltas à pista. A classe 1 já habituou a muita disputa e adrenalina. Na Rebordosa, Rui Policarpo entrou em pista a impor um ritmo muito forte. Dominou durante as 2 horas, sem dar qualquer margem à concorrência. Venceu com 2 voltas de vantagem para o segundo classificado. António Silva e Luís Soares Duarte tinham tudo em aberto, sendo que qualquer um podia ser campeão. E esta disputa foi bem visível durante a prova, com os pilotos a trocar constantemente de posição. No final, levou a melhor António Silva, piloto de Valdecambra, que com este segundo lugar se sagra campeão nacional da classe 1. Destaque também para a participação dos veículos da classe 2, onde Bruno Teles foi o grande vencedor do dia. No troféu Suzuki competiram Joel Sousa e Mário Campos. 2 voltas foram suficientes para o já anunciado campeão Joel Sousa vencer a prova de Rebordosa. Apesar de todos atestarem a dureza desta última prova, participantes e espectadores confirmaram o verdadeiro dia de trial que aconteceu na Rebordosa. E durante estes 2 dias, em que o Campeonato Nacional de Trial animou a freguesia, mas também todo o concelho, Rebordosa não teve só os melhores móveis do país, mas também o melhor trial 4x4. E terminamos esta edição do Magazine TT, anunciando a grande festa do TT, que irá ter lugar na Vila de Fronteira no final do mês. A tradicional e internacional corrida de 24 horas para automóveis, antecedida de uma corrida de resistência com 3 horas para UTV e buggy.